a solução se ajuste de acordo com a melhor possibilidade. Cenário, eu tenho dois produtos, A com peso 10 kg e B com peso 20, eu tenho dois price tags, eu tenho uma mochila de apenas 20 kg, sabendo disso, temos apenas dois cenários, é com C, tá bom? Aos quais né? Esse é o esboço do esboço do esboço. Se eu for escrever um negócio oficial, eu vou escrever em inglês, mas eu só escrevi pra realmente tirar da minha cabeça e descrever o problema pra você, pra gente trabalhar em cima disso. Eu vou te mostrar uma informação que tá alinhado à solução, tá? É isso que eu preciso te mostrar. Observar as alterações dos cálculos dados, essa única possível decisão. O que espero observar é que, com a mochila de 10 kg, eu não observo nenhuma mudança de decisão, pois sempre será qualquer valor que seja associado a 10. Porém, com uma mochila de 20 kg, dependendo unicamente de como os preços foram selecionados, os meus resultados alteram apenas a decisão. Porém, com uma mochila de 20 kg, dependendo unicamente de como os preços foram posicionados, os meus resultados alteram apenas a decisão. Então, se eu coloquei o preço de 8 em um e obviamente o de 4 em outro, esse posicionamento do preço, ele altera a minha decisão, né? Porque, por exemplo, se o meu item de 8 é o de 10 quilos, eu vou continuar com o de 10 quilos, porque ele é o que vale mais. Não vale a pena eu pegar o de 20, né? Trocar o meu 10 pelo 20, concorda? Claro, se tu quiseres a maximização, é isso. Então, exatamente, não faz sentido eu trocar. Agora, se o 8 tá no 20, então eu tenho 10. Aqui, agora eu tenho uma mochila de 20 quilos? Não, peraí, então eu tenho que trocar, eu tenho que pegar o de. Então, a única coisa que tá alterando é como eu associo o preço nesses caras. Perfeito. Observando as informações do problema. Podemos usar as seguintes funções. Temos exatamente dois itens, o peso total é exatamente 30 quilos, mas que o valor de resultado é 12, e associo cada item ao valor binário positivo, A recebe 1 e B recebe 2. Mas não era... tá, é o nome que tu tá dando à variável, né? Isso, eu estou associando um binário para ele, positivo. Sim. Tu mora nos Estados Unidos, cara? Não moro no Brasil. Por quê? Tu trabalha para americano? Sim, trabalho para americano. No que tu trabalha? Eu tô curioso. Eu sou programador, sou desenvolvedor de sistemas. Isso eu imaginei. Mas para qual empresa? Eu trabalho para uma empresa chamada Infield atualmente, que é uma empresa de gestão de dependências. É que, por causa de todo esse problema, eu pedi para o meu chefe alguns dias, porque eu acho que eu achei essa solução, e, cara, eu tô muito, muito louco com essa solução. Isso parece que é bem útil para o que tu faz, né? Não só útil para o que eu faço, mas é um negócio louco, assim, né? Universal, né? Se era aqui um problema aqui na PSAC, né, que não tem solução, né? Meio Sim. que tu dá para resolver um negócio importante aí. Sim. E eu vou te mostrar. Isso que eu preciso te mostrar uns números que eu tô obtendo, que, cara, a solução tá ali. Tá perfeitamente ali. Mas continua lendo aí, que a gente vai ver já isso aí. Certo. No hipotético cenário, eu poderia pegar todos os itens, o que dá um binário máximo de 3, tá somando diretamente, beleza? Isso. Queremos observar a decisão da mochila de 20 quilos, ou seja, 2/3 do meu peso total de 30 quilos. Observando os valores da solução. No universo hipotético, eu poderia pegar exatamente 2/3 da minha quantidade de itens, o que garantiria a minha média. Vamos chamar isso de H, então meu H é 4/3. Isso. Tá. 4/3. Por que 4/3? Não seria 2/3? No universo hipotético, eu poderia pegar 2/3 da minha quantidade de itens, certo? Minha quantidade de itens é 2. 2/3 mais 2/3, 4/3. Né? Isso. 2/3 de 2, né? Perfeito. Agora imagina que eu tenho um triângulo S, onde a altura é H, e a base é a quantidade máxima que eu poderia obter de lucro. Logo, a área S seria... Muito bem. Podemos obter o slope da tangente de S, que podemos chamar de SS, através disso aqui. Bem, que conta é essa aqui? Isso aqui eu não tinha visto fazer ainda. Esse 12 vezes 4/3 sobre 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. É uma forma que eu vi do slope de cada um desse negocinho. Ou tá errado essa... Não necessariamente, mas eu queria saber de onde tu tirou essa ideia, só. Porque pegar o slope vai depender de quais informações tu tem.
Eu Por acho que exemplo, eu tirar o joguei. slope de uma reta que tu tem pontos, né? É só fazer o delta x, delta y por delta x. Né? Então, como eu pego eu tenho eu tenho as informações, né? Eu tenho a altura, eu tenho o ideal, né? Como que eu pego o slope desse cara? Eu tenho a altura. Bem, tu tens a base, tu tens a altura, né? Isso, eu É quero só o fazer a slope. divisão dos dois. É só dividir o vertical pelo horizontal, vamos dizer assim. Então, se a tua altura é h, né? Deixa eu E o corrigir isso teu. daqui aqui. Então tá, então talvez eu tenha um problema aqui. Mas tá, mas Eu não estou dizendo que isso aqui está errado, eu só não estou não, entendendo de onde tu tirou essa não, fórmula, entendeu? tudo bem, mas é que tudo bem, se isso estiver errado, talvez esse seja a solução num cenário aqui, mas que eu preciso te mostrar. Mas vamos lá, eu vou pegar o slope aqui, eu quero ver o que que acontece. Você tá falando que é só dividir a minha A base pela altura pela altura. base. É, a altura pela base, Eu quero exatamente. ver o que que vai acontecer aqui quando eu fizer isso. É, Deixa eu ver um negócio. Tá. Não, ele fez. Tudo bem. Ignora a forma como eu obti esse cara aí, tá? Ignora que ele é o Slope, Tá bom. mas tá. Que essa fórmula ela é importante, né? Eu tô pegando o ideal. Enfim, depois a gente trabalha nesse cara aqui. Esse cara não é o Slope. Isso aqui é onde tá a importância disso aqui. Ok. Vamos lá. Com esses valores até então foram baseados em médias e hipóteses. Precisamos corrigir essa área hipotética pela área da realidade. Baseado em médias e hipóteses, precisamos corrigir essa área hipotética pela área da realidade. Logo, podemos dizer que as áreas da realidade causam distúrbios nessas áreas hipotéticas. Tá bom? Dado o nosso problema, nós temos duas áreas de realidade. Usando nossos binários 1 e 2, associamos eles a essas áreas de realidade. Logo, independente dos preços associados, A teria uma área de 1 e B teria uma área de 2. Tu tem uma figura para demonstrar isso para mim, de alguma forma? Vai ter mais para baixo. Tá bom. Eu sei que tu sempre me mostra dois gráficos coloridos lá. Isso, é que nesse caso ele vai mostrar dois gráficos, mas ele vai mostrar baseado nas duas possíveis realidades para 20. Entendi. Muito bem. Vamos continuando. Uma vez que fazemos isso, também sabemos que se tivéssemos uma mochila de 30 quilos, a área que calculamos de S para 20, podemos chamar de S max. Ainda deve seguir a média, porém somado ao distúrbio de realidade máximo 3. Nossa, a coisa vai ficando meio pantanosa aqui. É, é basicamente, basicamente assim, você calcula essa área aí, e aí você corrige essa área para 3, né, que é o distúrbio máximo de realidade que eu posso ter. Né? Porque, ou seja, no 30 tá tudo ativo, eu tô pegando tudo, então o distúrbio que a realidade está causando só pode ser 3, que eu tô pegando todos os itens. Certo. Usando essas informações, vamos abrir fendas na área de S, uma fenda para cada elemento de realidade que nós temos. Caraca, essas fendas daqui são aqueles buraquinhos no teu triângulo. Isso, são esses buraquinhos. Tá. Uh, base de S é dada pelo lucro máximo. Uma base de S é dada pelo lucro máximo que eu poderia obter. As fendas devem ser colocadas exatamente nos pontos 4 e 8. A altura desses prismas vai ser dada pelo binário associado ao valor. Então, ou seja, Esse né, binário associado ao valor é a tua escolha arbitrária? isso é a minha escolha arbitrária. Tá. Nesse ponto, precisamos dividir as possibilidades em dois, pois, se A estiver associado ao valor 8 e A tem área total 1, sabemos que no ponto 8 eu tenho um prisma de altura 1, e em 4 eu tenho um prisma de altura 2. Caso contrário, em 8 eu teria um prisma de altura 2, e em 4 eu teria um prisma de altura 1. É verdade. E nesse ponto eu fico me perguntando,
Será que se tu não usasse outros números numa outra sequência, uma sequência Então, que não te permitisse ter combinações, não seria melhor? não, mas o binário não me dá combinações. Tá Concorda? falando aqui que tá dando? Não, porque se a resposta é um, eu sei qual que é. Se eu te falar um, você sabe que no primeiro cenário, né? Se a gente associar o valor 8 a uma área de um, se o resultado for um, significa que eu peguei o 8, significa que eu peguei o A. Concorda? Sim, sim, entendi, Se o entendi. resultado. Agora eu entendi. Ótimo. Então, tu tens o cenário pré-estabelecido, que são exatamente nos pontos 4 e 8, daí tu vem isso com uma área. Isso, Essa área, no cenário 4 e 8, só pode ser dado por uma das possibilidades. Perfeito. isso, isso. Sabendo da existência dessas fendas, vamos corrigir a área de S para garantir que ele não inclua nenhum distúrbio da realidade. Fazemos isso ao dizer que nos pontos 4 e 8, eu obrigatoriamente tenho que estar em zero. Se eu considerar que meus prismas tinham uma base de 1, eu tenho que corrigir essa base com relação ao via tangente. Meus prismas tinham base de 1. Né? Porque, assim, se eles fossem totalmente ativados, é aquela história lá dos triângulos, eles se tornariam triângulos, né? E aí, pô, triângulo e prisma é praticamente a mesma coisa, né? Ele tem a área de um e a altura dele, né? Então eu tenho que corrigir, na verdade, eu só tenho que angular esse cara, né? Eu tenho que corrigir para que esse prisma, ele corrija assim, mas ele continua tendo a altura de um, ele continua tendo a área de um, né? Sim, o slope muda para isso, né? Que causa uma mudança na altura final lá, como a gente estava Isso, conversando na outra aula. Isso, ele causa uma alteração na altura final, certo? E ao causar essa alteração na altura final, né, nesse slopezinho, eu tenho que ele meio que se corrige, né? Só que ainda a área desse cara aqui, ele tem que continuar sendo um, porque eu sei que a área da realidade desse cara é um. Então, ele faz só a correção, só. Esse slope, ele só faz a correção, só. Ou seja, ele ainda ele faz parte da realidade, mas ele está conectado com o hipotético, né? Porque o ajuste que eu faço aqui é o ajuste que eu vejo na minha realidade. Certo. Porque ele está mantendo os caras de área 1, certo? Sim, ele está mantendo a base 1, mas em compensação ele muda a altura do triângulo para assim manter a área. Sim. Perfeito. Isso em mente, continuemos. Cada área deduzida de S está associada a uma porção de um prisma naquele ponto. Significa que ali eu poderia ou não encaixar um prisma. Isso. Ou seja, nesse cara aí, eu poderia encaixar um cara aí, uma decisão, né? Eu sei que nessa realidade existe uma decisão, né? Então eu poderia pegar um prisma e encaixar nessa decisão aí, né? Porque eu sei que nesse cara aí eu tirei o distúrbio. Eu tirei o distúrbio de realidade. Mas eu tenho que pôr uma realidade, né? Eu sei que tem uma realidade aí. Então eu poderia encaixar os prismas aí. Então, se você, por exemplo, tivesse zero, ficaria um buraco. Se você tivesse um, ficaria um pico. Isso. E o outro continuaria para baixo. Se eu tivesse dois, se a resposta for dois, o primeiro fica para baixo, o segundo fica para cima. Se for três, os dois. Isso, Dois para cima. mas os três nunca vai ser, porque os três, se o binário é 3, significa que eu tô pegando 30 quilos, então não pode ser. Uhum. Então, nesse cenário, ele só pode me dar ou um ou dois. Ele não pode me dar nenhuma outra opção. Ou ele vai me dar um, ou ele vai me dar dois. Vamos observar agora o que acontece com esses possíveis prismas, dados os meus dois possíveis cenários, onde P1 igual a 8 Onde dólares P1 A igual a 8 e B igual a 4, e e P2 P2 o A igual a contrário. 4 é o inverso, né? Isso. Então, a possibilidade um é a possibilidade azul e a possibilidade 2 é a laranja. Isso. Tá, não dá para fazer uma curva, uma reta com duas cores, né? Mas aquela reta ali não precisaria ser laranja, né? A parte do slope. Isso. Exatamente. A área, essa área da tangente aí, ela pode ser azul ou laranja, né? Ela tipo, só tá overlap só. Ela só diverge exatamente no momento da decisão só. Ela só diverge na É, decisão. eu acho que seria melhor para você chamar isso de hipotenusa.
É, hipotenusa, é isso. Porque tangente dá mais uma ideia que envolve outros elementos matemáticos, como derivada e coisa assim, tá? Então, depois eu preciso também te mostrar uma outra coisa, que eu descobri que realmente o resultado é sempre tangente à minha curva máxima lá. Ele é obrigatoriamente tangente, mas enfim, pode ser a hipotenusa. Tu Beleza, quer ele tá aí. dizer que é tangente aquela coisa 3D? Ele tem que ser tangente, né? Porque ele é tangente à curva que eu tenho com todos os itens ativados. Então, aqueles picos, assim, meu resultado sempre tem que ser tangente àquele cara. Perfeito. Ah, com isso em mente, vamos continuar, então. Uhum. Deixa eu ver aqui. Opa. Podemos observar a compensação do distúrbio da média em relação a cada realidade. Essa compensação remete exatamente à decisão que eu devo tomar, dada cada uma das minhas possibilidades. Explica isso aí que tá Isso. muito louco esse texto. Não, então, vamos lá. Assumindo, então assim, a gente sabe que eu tenho um binário de 1 e um binário de 2, certo? Certo? O binário de 1 está associado ao meu produto A de 10 quilos. Tá bom. E o meu binário 2 está associado ao meu produto B de 20 quilos. E eu não estou levando em consideração o preço. Só o binário associado ao produto associado ao peso, correto? Corretíssimo. Então, beleza. O que acontece, né, nesse momento aí, quando eu associo 8 para um e 4 para outro, ou 4 para um e 8 para. Eu faço as duas possibilidades. Eles obrigatoriamente têm que se compensar. Então, o que acontece? Se eu fosse pegar. Se eu fosse pegar. Eu tenho uma mochila de 20, certo? Se eu fosse pegar só o primeiro item, só o A, significa que ele é o que tem o melhor valor, né? Eu só pegaria o binário 1, que é a linha azul. A linha azul, ela remete à minha decisão de pegar o primeiro item. Certo? E a minha linha laranja me indica a decisão de eu pegar o meu item, o meu segundo item. Beleza. Ok, isso você deixou bem explícito. Eu só não entendi muito bem o que tu quer dizer nessa frase mesmo. Então, a gente pode Compensação do observar. estudo da média. Então, Certo. porque assim, o que acontece? Você percebeu que assim, a gente tinha aquela linha a linha hipotética de média, certo? Sim. Nos pontos ali onde a gente tem a hipotenusa, né? Exatamente os pontos onde a gente tem os distúrbios de realidade, elas tiveram que ser compensadas pela minha decisão, né? Se a minha decisão foi pegar o valor 8, ela se compensa. Eu pego o de 8, eu não pego o de 4. Tá, Agora, um detalhe que eu achei curioso aqui. Tu está me dizendo que essa área, digamos aqui que você pega o caminho P1, né? uhum, Essa área azul extra uhum. é igual esse buraco aqui. Não, então, ele não é igual. Ele tem que ser proporcional. Ah, Essa, ele tem que ser proporcional, certo? Porque ele está causando exatamente isso. Ele está causando o distúrbio está nesse ponto e aí porque ele está nesse ponto ele tem que causar um outro efeito ali. sim. Um efeito proporcional. Isso, ele tem que causar um efeito proporcional. Mas essa proporção é o mesmo valor de área? Esses príncipes eles têm os mesmos valores de área, tem que ser constante. Esse valor de área não pode mudar deles. É que eu olho assim e parece que a área desse cara aqui, desse cara para baixo, é bem maior que essa areazinha para cima. Então, eu acho que é maior. A área de baixo tem que ser maior, porque está associado a um binário diferente. Só que ele é proporcionalmente, se eu não me engano, ele é 2 vezes maior. Certo. Tá bom. Ele é proporcionalmente maior. Mas então tu tá me. Tá. De tal forma que eu posso dizer que a área P1 é igual à área do P2. Proporcionalmente. Ah, tá. Não são iguais de fato, beleza. Isso, elas são proporcionalmente iguais. Tá bom. E a única coisa que afeta essa proporção é a minha decisão, Sim. Então é certo? isso que diferencia uma possibilidade da outra. Isso, Esse isso que valorzinho diferencia. aí. Isso que diferencia uma da outra, que é a minha decisão. O que eu estou decidindo? Se eu decido pegar o 8,
ele proporcionalmente causa esse efeito. Se eu decido pegar o 4, ele causa o outro efeito. Perfeito. Perfeito? Agora eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá. E eu acho que o meu erro talvez seja alguma coisa relacionada à solução. Que é o erro do slope lá que eu fiz. A forma como eu fiz o slope, talvez. Vamos lá. Eu vou abrir primeiro esse Excel aqui e depois eu vou te mostrar os números. Então, assim, ó, esse cara aqui, eu desenhei esse cara aqui para imaginar o seguinte, né? O que está acontecendo com o meu. Conforme eu aumento meus pesos de mochila, né? O que acontece no universo 1 e no universo 2, né? Nas minhas possibilidades 1 e 2. Então, assim, a partir do momento que a minha mochila tem 10 quilos, as linhas elas são as mesmas, né? Eu tenho 10 quilos, eu pego o item que é de 10 quilos, seja lá qual for ele. Certo. Certo? E aí, a única decisão que esse cara tem que fazer é no momento 20. Ou seja, ou ele vai, eu vou ter mais lucro, né, teoricamente aqui. Não, na verdade eu vou pegar mais itens, ou não, eu não vou pegar mais itens. Ou eu vou trocar o item, na verdade, né? Eu vou ter que fazer essa compensação, né? Eu tava pegando um, agora eu tenho que pegar o outro. A linha laranja é essa alteração de decisão, né? Eu alterei a minha decisão por causa do 20. Agora o azul não é minha, eu não alterei minha decisão, eu mantive a minha decisão. Perfeito. Certo? O que é interessante aqui que a gente percebe é justamente o efeito, tipo, como fala? As duas curvas, elas são, as duas linhas, é, elas são proporcionais, elas estão conectadas, tá vendo? Porque uma eu tenho 2 bumps e uma eu tenho só um bump. Eu fiz uma decisão e ela manteve a decisão. A outra não, eu tive 2 bumps. Ou seja, eu fiz uma decisão e eu troquei minha decisão. Não consigo visualizar isso aqui. Ó, Tá, vamos lá. tá, entendi. A azul tem meio que uma decisão só, a laranja tem duas, beleza. Isso, exatamente. A azul tem uma decisão só, a laranja tem 2 decisões. Sim. Certo? Porque eu estou alterando a minha decisão, eu estou alterando o meu binário, né? Eu estou fazendo essa alteração do meu binário. Eles ainda convergem, e aí isso que é interessante, né? Eles ainda convergem para esse ponto aqui, né? Então, se eu isolar, como eu vou fazer isso no Photoshop? Preciso fazer isso no Photoshop. Novo. Cadê esse? Aqui. Se eu isolar somente isso aqui, ô caralho. Eu precisaria tirar um pouquinho mais aqui. Eu estou isolando a minha decisão aqui, certo? Esse ponto do 20 aqui, ó. Uhum. Certo? Você concorda que essa é a proporcionalidade dele, né? Isso que a gente fala de proporcionalidade. E bom seria ignorar essa linha amarela aqui, né? Porque o que acontece? Uma se manteve constante, ela ficou quietinha na dela, ela não alterou. A outra, ela alterou justamente pelo dobro aqui, né? Se você pegar, fazer essa média aqui, né? E aí que tá o interessante dessa linha amarela, né? Porque se essa linha amarela, ela bate aqui, ela cruza aqui, em um estado eu pego metade, no outro estado eu pego só o valor, eu falei, opa, aqui teve uma alteração de decisão. Sim. Certo? Aí eu vou te mostrar uma outra. Tudo bem. Isso a gente já tá bem claro. Ou seja, tá bem claro que a matemática ela tá me dando a solução. Ela tá falando em qual realidade eu estou, né? Se você tá na realidade de P1, que o preço é esse cara aqui, eu vou observar esse gráfico. Agora, se você tá na realidade desse cara aqui, então você vai observar outro gráfico. Na hora que você rodar as contas, você vai observar um ou outro. Beleza. Eu quero ver como é que a gente vai distinguir isso numa conta, eventualmente, mas beleza. Então, olha que interessante. Aquele erro que eu fiz de slope, vamos lá, eu vou pegar o meu erro de slope lá. Ele tá errado aqui, certo? Foi uma conta matemática que eu fiz errado. Eu não sei, tá? Eu queria entender de onde tu tirou essa fórmula. É,
teria que ver de onde eu pensei dessa forma. Mas enfim, eu não lembro, honestamente, eu não lembro de onde eu tirei essa forma. Eu tô pegando o meu preço ideal, tô multiplicando pela altura, mas tô dividindo pelo o quadrado do meu ideal. Isso aí vai te dar o peso dividido pelo a altura dividido pelo ideal. Que eu acho que na prática vai te dar a mesma coisa, né? Porque a altura ideal é a base do triângulo, É, então vai dar a mesma coisa, porque o ideal de cima vai cortar com o de baixo. então, mas ele. Peraí. Pode simplesmente escrever a altura dividido por ideal e pronto, tá? Não precisa desses quadrados aleatórios. Você tá falando que esse cara aqui é a mesma coisa que isso aqui? Não, o slope tem que ser altura dividido por ideal. Altura dividido pelo ideal. Isso. Que na Certo? prática vai dar a mesma conta que tu tem ali, tá? Tá, vamos ver. Tu escreveu DIL, não escreveu ID. Ah, tá. Ideal. Beleza, eu precisava que ele fosse 001. Perfeito. Melhor ainda. Então, assim, apesar de eu ter cometido o erro não causa nada. Ó, agora eu vou te mostrar onde fica interessante, certo? É aqui que fica interessante, ó. Ó, eu vou rodar esse cara, eu vou dar até um clear aqui, só pra gente ver. Clear, certo? Eu vou rodar esse cara falando que eu estou no meu universo 1, no meu P1, certo? Certo. Rodei ele. Ele me, deu, ele me deu vários valores aqui. Ele deu aqueles valores que eu descrevi no problema, ele deu a altura, ele deu todos os negócios aqui, e ele deu esse área de barulho e a área e uma outra área aqui, noise full area. Então, a área do triângulo na hora que eu compenso ele por essa hipotenusa, a área de dentro, né, que está de dentro do triângulo e a área de fora, certo? Certo. Agora, olha o que acontece quando eu só inverto os preços, certo? Eu peguei um preço e rodei, ou seja, agora eu vou observar para o universo número 2, certo? Uhum. Quando eu rodo, olha o que aqui que está a solução. Olha que interessante. A minha área de barulho, certo? Ela só acompanhou o movimento. Tá vendo? Ó? O que estava aqui veio para cá, o que estava aqui veio para cá. Sim. Ele acompanhou o movimento. Então, a minha área sem barulho acompanhou o movimento. Porém, a minha área, a área de cima, ela não acompanha esse processo. Tá vendo? O valor que eu tenho desse cara e o valor que eu tenho desse cara não remete o valor que eu tenho desse cara e o valor que eu tenho desse cara. Uhum. Então, só que assim, a soma e as outras coisas, elas continuam constantes, né? Então, assim, apenas por eu ter alterado o valor, eu tenho resultados diferentes. Só que um resultado, ele acompanha o valor, o outro, ele compensa. Ele acaba compensando por essa alteração nesse cara aqui. Por que ele precisa compensar? Porque ele sabe que a soma desse cara mais esse cara tem que ser 1. E a soma desse cara mais esse cara tem que ser 2. Ou seja, esse cara aqui, ele tá me falando que é o binário 2 que está ativo. E esse cara tá me falando que é o binário 1 que está ativo. Por causa dessa compensação. Na hora que ele faz essa compensação, na hora que ele compensa aqui embaixo, ele está literalmente fazendo o que o gráfico está fazendo ali. Ah, mas isso foi uma decisão tua prévia, né? Quando tu escolheu lá o RB1, tu já estava escolhendo esse set de quem vai ficar ligado ou não. Não. Não? Não, eu estou literalmente observando a decisão. Esses valores, eles observam a decisão. Tá, então o que tu definiu de diferente para o caso RB1 para o caso RB2? Vamos lá. A diferença entre 1 e 2 aqui é só a alteração na posição do preço. Tá vendo? Sim? Aqui o 10 está associado ao o preço 8 e aqui o 10 está associado ao preço 4. Certo? Certo. Então, a área sem barulho, ela basicamente acompanhou essa mudança de preço, né? Ah, estava aqui, agora foi para lá, certo? Só que se fosse, quando eu fiz o slope de uma outra forma aqui, esses caras todos eles ficavam constantes. Mas assim, o que eu estou observando nesse cara aqui,
Eu estou observando essa mudança na posição deles. No momento em que eu faço essa mudança na posição deles, esse cara aqui, ele tem que me compensar. Ele não acompanha a mudança. Porque esse cara aqui, ele é a decisão que foi tomada, né? Então, por causa da decisão que foi tomada aqui, ele tem que acompanhar. Ele tem que compensar, né? Porque se a decisão foi tomada desse jeito, ele tem que compensar de uma forma. Se a decisão foi tomada desse jeito, ele compensa de outra forma. Só que a soma dele continua igual. Só que os valores internos aqui, eles são diferentes. Ou seja, tem um cara aqui, de alguma forma, esse cara aqui tá me falando que o binário 2 está ativo, esse cara aqui tá me falando que o binário 1 está ativo. O teu programa poderia deixar mais explícito isso, né? Então, mas é isso que eu preciso fazer. É isso que eu não. É a matemática que tá me faltando. Porque eu só preciso codar esse resto. O que como dado. Aí é essa parte que precisa pensar. Esse é o breakthrough de todo o negócio, né? Por que ao alterar a posição dos preços, esse cara acompanha exatamente o que aconteceu aqui, e aí, mas esse cara compensa? Qual que é essa compensação? Porque esse cara aqui, basicamente, de alguma forma, ele tem que me dar, na hora que eu processar essa compensação que ele fez aqui, o resultado vai ser 1, na hora que eu rodar, processar esse cara aqui, o resultado tem que ser 2. A soma continua o mesmo, mas alguma coisa aqui dentro está falando que esse cara aqui, dado uma fórmula, vai me dar 1. Esse cara aqui, dado uma fórmula, vai me dar 2. Tu pode usar esses valores do Noisy Full Areas para, vamos dizer assim, para descobrir quem são esses carinhas que estão ligados? Então, eu preciso saber, eu preciso entender essa relação. É isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso da sua ajuda. Matematicamente, como que eu faço? Assim, aqui claramente eu estou te dando o resultado, tá? Eu estou te dando o resultado que 2 é igual a uma função que eu rodo esse cara aqui, com esses dois valores, ele me dá 2. 1 é igual à função que eu rodo com esses dois caras, ele me dá 1, certo? E eu te garanto que se a gente resolver essa funçãozinha, esse cara aqui, a função que eu resolver para esse cara vai ser a mesma que eu resolver para esse cara, que é a função da realidade. Ele tá me falando em qual realidade eu tô. Ou eu tô na 1 ou eu tô na 2. Certo. Esse é o breakthrough. Esse é a solução do Knapsack Problem. Fazer com que esse cara aqui, esse noiseless full area, me dê 1 ou 2. É isso. Se a gente consegue, porque ele tá fazendo um efeito diferente, né? A posição aqui mudou, esse cara acompanhou, mas a compensação que ele faz é diferente. Eu preciso enxergar essa compensação. Eu preciso fazer com que a compensação me diga quais são os binários que estão ativos ou desativados. Para ele me dizer quais são os binários que estão ativos ou desativados, ele tem que me dar ou 1 ou 2. Mas isso me parece muito fácil fazer em programação. Então, mas em qual matemática? Me ajuda aí. O que eu faria se eu te desse esses dois números, 0.27777 e 0.5555, e eu falasse que alguma coisa ali, alguma coisa usando esses dois valores me dá 2, como você faria? Ah, calma aí. Deixa eu só lembrar uma coisa. Esse número 0,27777, ele é o resultado de uma fração de um dos pesos, né? Tipo... A hora que tu fala lá que era 3/4, uma coisa assim, lembra? Ele é o... texto cita isso. Calma aí. Vamos analisar um negócio aqui. Caraca, eu acho que tá aí o negócio. Todos esses números são dízimas periódicas, né? Eles claramente são frações. Sim, eles são frações, exatamente. Então, vamos lá. Vamos ver um negócio importante aqui. Me ajuda a ver um negócio importante aqui. Como que eu cheguei nesses caras, tá? Como eu cheguei no cálculo de cada um desses caras. Vamos primeiro ver o de noiseless, né? Então, pegar aqui, ó. Tá muito perto isso daqui. Vamos lá. O que eu fiz? Primeiro eu peguei pontos de mais ou menos meio para cada P, né? Para cada preço, né? Então, vamos só
outputs points aqui, vai rapidinho, certo? Então, vamos ver para a realidade 1, rapidinho, só para a gente ver. Eu peguei 08333, 944, blá, blá, e meio. Então, aqui nesse cara aqui, significa que eu estou pegando esse ponto aqui, né? Esse cara aqui, 0,39 aqui, certo? Essa conta é fácil. Ou eu fiz errado? Ele tá... Eu estou pegando pontos mais ou menos meio de cada carinha lá, do meu P, né? O meu P, esse meu P aqui, é o 8 ou 4. É que eu tô pegando em ordens diferentes, né? Aqui, essa é a alteração. Eu peguei primeiro o 8, depois eu peguei o 4, peguei o 4, depois eu peguei o 8. Certo, Certo. né? Então, esse cara aqui, eu prefiro fazer assim, ponto inspect. Nessa realidade, né? Ele me deu os pontos 08333, 944, 0.33 e meio. E aí, o que eu basicamente fiz aqui foi calcular a área de 3, dado 3 pontos, né? Eu sei que no P eu tô a 0, eu sei que no X, né, X1 e X3 é basicamente P menos meio, P mais meio, e depois eu considerei aquele slope lá, né? Esse slope aqui, para para esses pontos calculados, né? Então eu peguei o slope, multipliquei pelo meio do ponto, mais meio do ponto, peguei os 3 pontos, ponto ABS dividido por 2, certo? Isso aqui Aham. tá certo? Olha, parece que sim. Vamos lá. Porque tu quer Tá. exatamente calcular aí a área, né? Então tu tá Isso, somando a área ponto a ponto aí. isso, exatamente, a área ponto a ponto. Parece bom, cara. Tá, beleza. Então, beleza. Então, se a gente assume que a área ponto a ponto tá dando certo, significa que esse noiseless area, ele tá fazendo... Ah, tá. Ah, faz sentido. Olha aqui, vamos lá, vamos observar. Quando eu calculo para o universo 1, o primeiro noiseless area que eu pego é a área desse cara grandão aqui, certo? Sim. E aí, depois eu pego a área desse cara aqui. Eu pego na ordem inversa, certo? Se eu tô no universo 2, eu pego na ordem padrão aqui, certo? Ou seja, ele literalmente está acompanhando, esse cara obviamente está acompanhando, dado a ordem que eu decidi, ele acompanha o posicionamento. Faz sentido esse cara aqui, então faz sentido as áreas e faz sentido esse cara aqui, certo? Certo. Agora vamos para o próximo valor aqui, esse cara aqui. Como que eu calculei esse cara aqui? Então, para cada um dos meus P's, né? Então, eu peguei lá primeiro o 8 e depois o 4, né? Eu vou aqui, eu primeiro pego o 8. O meu Y3 tem que ser essa altura e o meu Y1 tem que ser esse cara aqui. Então, mas tem um negócio estranho aqui. O meu Y1... Ah, não, tá certo. Não, tá errado. Eu inverti esse cara. Ele tá pegando o meu Y3 aqui. Ai, talvez aqui seja, então, meu erro não tá falando nada, quer ver? Agora ele acompanhou mesmo, não foi? Não. Não faz diferença, né? A ordem que eu peguei os fatores ali não fez diferença. Aqui ele ainda dá 0,5, aqui ele ainda dá esse cara, mas aqui eu ainda tô observando essa mudança de posição. Mas aqui não mudou nada dos resultados dessa área. Bom, vamos lá, continuando então. Agora, então, uma vez que eu tenho a área de cada um desses caras aqui,
certo? Eu quero calcular a área de cima, Aham. né? Como que eu faço para calcular a área de cima, né? Eu pego esse ponto e esse ponto, que está aqui, né? Y1 e Y3, pego o Y1, pego o Y3, pego o X1 e pego o X3, que é os caras aqui, esse e esse cara aqui, certo? E aí eu vou pegar o X2, que é esse ponto aqui, e o Y2. Que é. De vez eu pegar. Eu pego esse ponto aqui, tá certo, né? Eu calculei essa área aqui. Porque dperi é o meu. Exatamente, eu peguei o binário que tá associado a esse cara aqui. Tá certo, né? Sim. A única coisa que eu fiz aqui, eu tive que jogar um menos aqui. Na hora que eu fiz. Né, porque eu acho que dá a mesma coisa que fazer aquele ponto web, ponto webs multiplicado por 0,5. Isso daqui dá a mesma coisa. Não. Pera aí, então. Então, o que que eu tô... Quando eu calculei puramente, sem nada aqui, certo? O que que ele me dá? Rapidinho. Ele deu esses valores aqui. Então, mas aí que é engraçado, né? Por que que na hora que eu tô calculando a área dessa forma aqui, né? Que eu tô pegando esse ponto e esse ponto, ele tá me dando uma área negativa. Porque tu tá pegando inicial menos final. Eu acho que é isso. Sempre tem que pegar Inicialmente. o final menos o inicial. Tá, ou seja, você tá falando que se eu trocar esses dois caras aqui, ele vai virar positivo. Sim, trocar a ordem. Porque aquele ali não altera. Vamos ver? Eu acho que é isso. Vamos ver. Tudo bem. Aí, ó. Ele deu positivo. Ok, não, tudo bem. Mas ele ainda fez uma. Ele ainda tá fazendo uma compensação que é totalmente diferente. É, enquanto esse cara aqui for totalmente diferente do resultado que eu vejo aqui, e tá vendo que ele é. Ele não acompanhou. Essa é a importância, né? Ele não acompanhou esse cara. E é fácil, cara. Eu sei que a soma desses quatro caras aqui, certo? A soma desse cara, com esse cara, com esse cara, com esse cara, é igual a 3, certo? Certo. Eu sei que a soma desses caras é igual a 3. Agora, o que que acontece? Tá, beleza. Eu sei que a soma desses caras é 3. Aqui, para esse cara aqui, eu preciso que tá aqui, a fórmula literalmente tá aqui, certo? Então vamos lá, que é aquele cara que eu tava falando lá, né? É, se eu avaliar esse cara aqui para zero, se eu pegar esse primeiro cara aqui para zero, se eu testar esse cara para zero aqui, ele vai jogar a compensação aqui para esse cara e esse cara vai me dar 2, certo? Certíssimo. Se eu jogar zero para esse cara aqui, ele vai ter que compensar, só que ele compensa de uma forma diferente, certo? A soma já não é mais 2, já não dá, já dá outro resultado. A soma direta já não estava dando dois antes, né? Vamos lá, ó, vamos pegar aqui rapidinho umas informações interessantes. Putz, a gente primeiramente tem o mais importante, que é esse cara. Vou até dar umas separadinhas aqui. Ó, vamos lá. A gente tem esse cara, as duas áreas, que estão sendo calculadas até então de forma correta. As duas áreas, certo? Se eu somar esse cara, ele tem que dar 3. Aqui é só um jeito fancy de colocar aqui para somar.
A soma desses caras não dá 3. Interessante. Como que eu tava fazendo o cara aqui pra fazer a soma do negócio? Pera aí. Deixa eu abrir um outro aqui pra não confundir. Well, porque na hora que eu fazia uma soma, ele me dá exatamente o poder de cada um ali, né? Deixa eu ver rapidinho. Esse negócio vai me deixar maluco. Ai, vou abrir rapidinho. Ô, caraca. Ah, tá, não passei nenhum valor pra ele. É 13, tanto faz. Cadê o... Mano, cadê a porcaria dos itens de cada um quando você faz? É esse cara aqui. Nossa, tá tão bagunçado esse negócio que tá até chato de ouvir. Vamos lá, não pode ser esse cara. Ele teria que ser depois desse cálculo aqui. Que é... Não. Mano, pera aí. De vez eu fazer isso aqui, vamos fazer aqui, meu. Certo? Se eu fazer de 0 up to 1, view, I, and, putz, a essa porção desse cara, I, mais essa porção desse cara, né? Então, se eu tô somando as áreas, eu tenho que receber exatamente o meu binário, né? Se ele Sim. compensa, ele tem que receber os meus binários. É isso que eu quero observar aqui. Não. Ué, mas como que eu fiz que ele tava me dando... Para 1 e para 2. Ele varia. Então, mas isso que é a parte importante. Ele tá variando aqui, certo? Justamente por saber quem tá ativo ou quem não tá ativo. Porque é o resultado que eu preciso chegar, né? Eu preciso, usando esse cara aqui, no cenário, nesse cenário 2 aqui, né? Eu preciso que ele me dê, esse cara me retorne 2, esse cara me retorne 1. Se esse cara me retornar, não, esse cara me retorne 0, esse cara me retorne 1. Porque aí se eu fizer esse processo, Ah, qual que é zero, tu quer dizer que não pode dar 0,55555? Tem que dar 0,0 mesmo? esse, esse cara aqui tem que dar 0 e esse cara tem que dar 1. Aí, consequentemente, no outro universo, esse cara tem que dar 1 e esse cara tem que dar 0. E por que ele tá dando frações? Não tô entendendo. Porque é o efeito da compensação, né? Porque ele decidiu 1, ele compensa no outro, né? Então, por isso que ele tá dando frações. Ele tá dando frações frações do meu cenário hipotético baseado nos distúrbios da realidade. É uma frase complexa. Mas é bem isso. Esse cara aqui, ele tem que dar 0. Esse cara aqui, ele tem que dar 0 e esse cara tem que dar 1. No sentido inverso, esse cara tem que dar 1 e esse cara tem que dar 0. Porque tá vendo? Ó, peraí, deixa eu observar um negócio aqui rapidinho. Porque tá vendo? Você concorda que isso daqui, ele tá me falando o seguinte, né? Que lembra que que eu estava falando para você que dado essa curva hipotética e corrigida para minha realidade, ele me dá um resultado com o barulho basicamente distribuído ali, né? O barulho que tinha naquela posição, ele está meio que distribuído, ele está diluído naquela área. E é isso que eu observo na hora que eu faço esses caras, na hora que eu faço isso aqui, ó. Você vê que é, esse cara mais esse cara aqui, pegar esses dois caras aqui, a soma desses caras, eles deveriam dar, putz, a soma desses caras deveria dar 3. Peraí,
que eu tô plotando tanta coisa, cara? A soma desses caras teria que dar 3, mas ele não dá 3. Por que ele não dá 3? Tem um distúrbio acontecendo aí, certo? Houve um distúrbio de realidade nesse cara. Porque você concorda que se eu somo a área dos meus triângulos, se eu somo a área desses triângulos aqui, ele não deveria dar 3? Sim. E ele não tá me dando 3. Ele tá me dando, ele tá falando, ó, eu recebi uma Mas coisa isso é esperado? Sim, isso é esperado. Porque porque é o seguinte, o que aconteceu é que houve uma diluição do distúrbio que tinha ali, certo? Para ele não dar 3. Então, assim, nesse caso aqui, na verdade, ele deu 2,33, 33, 33. Significa que. Ele sempre deu 2, 33, 33, 33. Significa que ele. Na verdade, assim. Caraca, como que eu posso pensar nesse cara aqui? Na verdade, ele não retornou menos, ele retornou. Não, tá, ele retornou. Não, ele retornou menos. Ele retornou proporcionalmente menos. Ou seja, o distúrbio que está causando está afetando a minha realidade. Porque basicamente é aquilo lá que a gente falou, né? Na hora que eu calculo esse cara aqui, ele tem que compensar o barulho já existente ali. Né? Ele acaba compensando o que já existia ali. Na hora que eu calculo a área total deles, eles acabam compensando pelo que já existia naquela linha, o que é o valor que eu vejo aqui. Né? Ele está literalmente compensando, dando o distúrbio que eu enxergo ali. Tá bom. E esse distúrbio, então, claramente é de 0,7776666666, né? Porque tu quer que dê 3, certo? Isso, eu quero dizer 3. Esse número 0,6666 é o número 2/3. Que, pelo menos no Word que tu me mandou, é o que tu tá pegando de cada um, né? Naquele cenário hipotético, tu poder quebrar o peso no meio. Aonde? 2/3? É, lá em cima. Não, 2/3, os meus 2/3 é a área, é o meu, exatamente, tá ligado ao meu 20 quilos. Então, você tá falando que esse cara aqui, A diferença que falta para 3 é esse 2/3. tá, então isso é uma informação muito importante. Você tá falando que esse cara aqui, a diferença remete o cara lá. Calma aí que eu vou chegar. Eu não sei se É, 2/3 é um fator que se multiplica por todo mundo, mas se for, ele tá multiplicando pelo 1, né? sim, não, faz sentido. Você tá falando que esse cara aqui, né? Esse cara que eu chamo de WDist aqui, esse 0666, isso aqui que você queria, né? É, Esse cara mais esse cara mais esse cara, ele me dá 3. 3. Perfeito. Então, vamos lá. Então a gente sabe que a soma desse cara, vamos lá. A soma desse cara multiplicado por alguma coisa aqui, por esse, mais esse cara aqui. Porque o resultado que eu preciso é que esse cara aqui, que nem eu te falei, né? Eu preciso que esse cara aqui seja 0 ou 1, certo? Na hora que eu fizer 0 ou 1, ele vai ter que compensar esse 0 ou 1 no outro e ainda vai ter que dar 3. Porque nesse cara aqui, né? Na verdade, então, a gente conseguiu chegar no 3 nesse cara aqui, certo? Certíssimo. Mas o que é o meu 3? Meu 3, vou pôr aqui em hipótese, né? 3 é igual a 1 vezes o meu A mais 2 vezes o meu B. Que é a fórmula que a gente quer, né? Que é o cara que a gente quer saber quem tá ativo e quem não tá ativo. Concorda? Sim, mas no caso aqui, assim, se só pode ter inteiros, né? O A tem que ser 1 e o B também, né? Ou o A tem que ser Isso. 3 e o B 0, mas eu acho que tu não pode ter o A igual a 3, né?
Então, não, o A tem que ser 0 ou 1, o B tem que ser 0 Então ou os 1, dois têm que estar ativos. certo? Só que, então, mas tem um detalhe aqui. Eu tenho essa constante aqui, ó. Porque isso daqui é constante, ele acompanha o movimento, certo? Por ele acompanhar o movimento, eu tenho que tirar esse cara. Então, por exemplo, 3 é, 3 é igual a 1 menos a minha constante multiplicado por A. E mais 2. Só a constante está multiplicada por A ou um também? Peraí, 2 multiplicado pelo. Não, 2 menos a constante multiplicado por B. Não, é assim, né? Isso. Né? Sim. Então vamos lá. Então, A. Ai, perfeito. Era isso que eu precisava. Tá aqui, ó. Então quer dizer que eu posso isolar cada um desses caras, que é aquela isolação de cada um dos argumentos que eu quero, certo? A vai ser igual a. Não, mas isso é óbvio, né? Quer isolar o A aí, fica igual a 3 menos tudo que está no outro parênteses lá, dividido por 1 menos C. Ah, é verdade. É que eu tenho que. Tá. 3 menos O que tá tudo que tá nesse cara. Exato. E agora tudo isso aí, tudo, Uhum. na verdade, tem que selecionar o 3 lá também dentro de um parênteses, isso. Dividido por 1 menos C. Isso. 1 menos C. Vamos fazer isso aqui para ver como é que fica? Boa. Né? Então vamos lá. Eu preciso saber o A. O A é igual a 3 menos, né? Vamos fazer assim. 3 menos F dividir 1 menos. 1 menos. Eu tô calculando para A. A minha constante de A é esse primeiro cara aqui. Certo? Aí, Certíssimo. aí 3 menos esse cara multiplicado por B. O meu B é esse cara aqui, certo? Isso aí. E aí, na hora que eu faço isso daqui, que é 2 menos C. Mas aqui, essa constante, desculpa, isso aqui é a constante de A e constante de B. Como que isso afeta a fórmula? Constante de A e constante de B. Isso. Ah, são constantes diferentes? Tu São vai ter que constantes, trocar ali. são esses caras O, aqui, né? o que está esse primeiro C é CB, isso, e o outro é CA. Tá, então beleza. Então o meu instinto estava certo aqui. Então esse cara vai para cá, esse cara vai para cá. Certo? Uhum. Ele deu um número. É melhor eu fazer esse daqui, né? Vamos lá, eu tô esperando o total. É igual a esse cara aqui. Beleza, se o meu total é esse aqui, vamos fazer essa operação para cada um deles. Vamos fazer para A. Então, vamos lá. Format A. A é igual a. Primeiro a gente faz e F de. Beleza. Vamos juntar esses caras aqui. Juntei o meu total. Certo? Aí você tá falando que é menos. É... 2 menos a constante de B multiplicado por B. Então, mas eu não tenho B ainda. O que seria o B mesmo? Pera aí, calma aí. Ai, cacete. Eu preciso saber se esse cara tá 0, 1 ou 1 ou 0. Tá, se eu voltar nessa equação aqui. Se eu assumo que todos os outros caras estejam desativados, eu tô checando se esse cara tá ativado. Então, eu ignoro esse 2 multiplicado por par, eu faço 3. Só, então, eu ignoro esse cara aqui, eu faço só isso aqui. Certo? Assumindo que todos os outros estão ativados, eu quero saber só se esse cara está ativado, né? Então, qualquer outra soma que eu tiver aqui, multiplicado pelo 0, eu só estou checando para esse cara aqui,
concorda? Né? Eu acho que esse cara aqui, e aí a sua intensidade menos a constante dele, que é esse cara aqui, e aí eu faço para B também. Um vai ser verdade, o outro vai ser mentira. 2 menos o de 1 aqui. Vamos lá. Carlão, eu tenho que ir indo, tá? Tá bom. Mas eu tô muito perto, você tá vendo, né? Que Tô vendo. agora a gente desceu para essa funçãozinha que é essa soma dos binários. E eu